falar de Kanban. Então vamos lá, né? O que é Kanban, afinal, que a gente vê por aí? Pendurar, Adri, não é só pendurar um quadro na parede, pendurar um monte de post-it, ficar colorido o negócio e organizar nossas tarefas? Não. Não quando a gente fala de método. Não quando a gente está falando do Kanban propriamente dito. Se a gente fala de um quadro de gestão visual, sim, a gente está falando que é isso. Você pode colocar ali várias colunas, aquilo que reflete o processo do seu dia a dia na empresa ou na sua vida. Mas de alguma forma você não está controlando o IP, você não está sabendo quais são as classes e serviços que você está trabalhando. Vocês não sabem quais são as políticas, não está deixando nada de política explícito para você ou para qualquer outra pessoa. Você não sabe o que são identificar os gargalos de repente, ou até sabe identificar os gargalos, mas não faz absolutamente nada para poder solucioná-los. Então são várias coisas que o método Kanban traz para gente. Então não é simplesmente um quadro onde a gente vai pegar e pendurar. Acho que a Mana tá... Deixa eu colocar mudo. Pronto. Então não é simplesmente um quadro coloridos e bonitinhos. E sim, muitas coisas que a gente pode fazer com eles. Ah, mas Adri, se a gente fizer um quadro, pendurar, não tem problema, pendurar os post-its ali para poder organizar a minha vida, ou aqui mesmo, do ladinho, ou aqui do ladinho, enfim, qualquer coisa, já me ajuda, já me clarifica, a gente já sabe direitinho o que eu tenho que fazer, isso já me organiza, sim, e tudo bem. Isso é reconhecido pelo método como Proto-Kanban. E o Proto-Kanban tem 4 tipos que nós vamos ver, né? 2 a gente traz aqui para vocês. Que, enfim, qualquer outro tipo deles é tudo uma continuidade daquilo, que eu vou passar também. Ah, tá, ok, mas e aí? Quais são os tipos de demandas que vêm para vocês? Será que ela é uma demanda normal? Será que ela é uma expedite? Será que ela é uma fixed date? Ou será que ela é um intangible? Já ouviram falar? É este universo que a gente mergulha hoje. Eita, coisa boa. Ai, ai. Vamos lá, para a nossa teoria do nossa prática do nosso sim, sim, sim. Então, uma coisa que eu aprendi há muito, muito tempo, quando eu fiz o meu primeiro curso de coaching, que foi o PPC, o Personal Professional Coaching, que foi estar 100% onde você está, aqui e agora. Isso significa estar totalmente focado aonde você tem que estar focado, para que você possa absorver o máximo daquelas informações que vão vir. O máximo de conhecimento que a gente possa, inclusive com esses conhecimentos, ter a habilidade para poder pôr em prática. E mais do que isso, que a gente possa ter a atitude de querer colocar em prática qualquer tipo de aprendizado novo que nós tivermos. Ah, não é um aprendizado novo, não tem problema nenhum, é um aprendizado que outra pessoa está falando de uma outra forma, que pode entrar de uma outra forma no nosso mapa, no nosso universo. Tudo bem? E aí, recentemente, eu fiz um outro curso que eu amei de paixão, que foi de teatro, de improviso. E eu adoro diversificar o meu conhecimento, né? Adoro. De alguma forma, eu sempre dou um jeito disso para poder ampliar cada vez mais o meu mapa, a minha mente. E lá eu aprendi o mesmo 100% com a palavrinha sim. Tanto que tenho aqui, ó. Eu não sei se eu tinha mostrado já para vocês, mas isso daqui tá desde quando eu fiz o curso. Ó. Sim. O que significa isso? É sim para mim, para aquilo que eu estou sentindo agora, aquilo que eu estou agora, e eu aceito isso em mim, eu aceito quem estou. Outro sim, para o meio onde nós estamos, agora aqui conectados online, todo mundo junto, todo mundo numa expectativa, todo mundo buscando trocar. Ter um pouco mais do conhecimento para a gente colocar mais em prática aquilo que a gente veio buscar. Então é sim. E o outro sim que é para o outro. É o sim que vocês estão dando para mim,
é o sim que vocês estão dando para todos os colegas que estão fazendo parte desse ecossistema hoje. Então, estando com sim para mim, sim para o ambiente, sim para vocês, eu recebo aqui de braços abertos para que a gente possa estar 100% conectados e dispostos a fazer o que tem que ser feito para aprender. Sim, 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 de vocês para mim? Sim. Sim, claro. Tamo Sim, sim, sim. juntos! Então, bora lá! Aí, joia, todo mundo aqui. Perfeito. Então, compartilhando aqui a nossa telinha. Cadê? Play. Deixa eu diminuir a minha telinha um pouquinho. Vamos lá, para quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentação agora para quem. Deixa eu fazer um negócio, deixa eu surpreender aqui um negócio para vocês. Deixa eu contar um negócio. Para quem já está acompanhando, coitados que já não já deve ter ficado assim, meu Deus, socorro, não aguento mais a Adriane falar do currículo dela. Daqui a pouco vou fazer até uma dinâmica. Quem é que vai acertar o meu currículo? Mas para quem está chegando pela primeira vez, eu vou fazer isso. Só que olha só que legal. A gente teve aí a Mana que fez esse PPT com muito carinho para nós. E ela falou: quero fazer um currículo disruptivo. Então, agora, para até quem não tinha visto ainda meu currículo dessa forma, olha só o charme que ela fez. Não, sente só isso daqui. Calma. Olha isso aqui. Ó. Então, estou hoje CEO da Sunset. Vai vendo, todo mundo, quem me conhece sabe que eu amo, sou apaixonada por Lego. Né? E uma das atividades quando nós estamos presenciais é ensinar o Scrum com Lego. Hoje sou CEO da Sunset, onde a gente leva esse tipo de treinamentos agora aberto, online, que nós estamos fazendo, mas também dentro das empresas, com parcerias com a FIAP, com a FEI, enfim. A gente faz isso daí, além de treinamentos, a gente também implanta e acompanha o que a gente ensina. Mestre em Inteligência Artificial, bacharel em Engenharia da Computação, Ciência da Computação, essa foi a minha base da formação. Coordenei cursos por longos 10 anos da minha vida, o tempo que eu brinco bastante, sem entrar em mérito de religião nem nada, é que eu brinco bastante com isso daqui, que para esta encarnação eu já paguei todas as minhas dívidas quanto coordenadora. Então, foram 10 anos que eu fui coordenadora de cursos de graduação em MBA. Hoje estou professora de graduação em MBA na FEI e na FIAP. Em turmas de tecnologia da informação, em turmas de gestão de projetos, de PMI, de estratégia de negócio, enfim, N coisas assim. E fui construindo o meu Lego. Vai vendo meu leguinho. Aí, eu me tornei uma Leader Coach, Master Coach, né, onde eu fiz lá o Personal Professional Coach, Executive Coach, Mentoria, Positive Coaching, qual é o outro? E o Team Coach, onde você torna tudo isso daí um Master. Fiz o Practitioner pela Sociedade Brasileira de PNL, estou Master em PNL pela Sociedade Internacional de PNL. Hoje estou uma facilitadora de Management 3.0 para a linha da agilidade. Certificada PMP, ITIL, COBIT, PMP, lá sopa de letrinha, etc, etc. E para completar a minha outra perninha, PSM, PSPO, KMP1, KMP2, o que a gente vai compartilhar um pouco de conhecimento dos KMPs aqui para vocês hoje, que são as certificações da linha de Kanban. Então, estamos aí, construindo o nosso leguinho aos pouquinhos. Gente, fala a verdade, ela não foi disruptiva? Bom demais. Eu achei tão bonitinha. Eu falei, meu Deus do céu, ela mitou, né? Adorei. Sensacional, Amanda. Meu filho ia adorar. Maravilhosa. Que legal. Valeu, gente. Que bacana. E assim... Muito obrigada, gente. Valeu, V2. Olha só. Então, qual é a ideia de hoje? Capacitar vocês aí a mapear, gerenciar fluxos de trabalho de equipes, entender como monta um quadro Kanban, bem como limitar o trabalho em progresso, que a gente chama de WIP, e analisar os gargalos gerados no dia a dia da execução de tarefas. E vamos brincar bastante. Começando, obviamente, pelo quê? O que é Kanban, afinal, Adri? Olha só.
Eu falo que eu fico pagando pau para os PPTs que ela cria para nós. Ele, ao contrário de um Scrum, por exemplo, ele é um método. Onde a gente tem começo, meio e fim, e a gente tem diversas regras para poder seguir. Onde a gente tem o seguinte, né? A ideia do Kanban é tornar tudo visível, todo o nosso fluxo de trabalho visível, tudo que a gente tem de gargalo acontecendo, aparecendo para todos, para que a gente possa, de alguma forma, garantir que o serviço que nós estamos fazendo funcione com qualidade, gerenciando aí a quantidade adequada do trabalho que a gente tem que fazer. Porque senão fica o que muitas empresas fazem por aí, que é um Kanban empurrado. Enfia tudo lá no Kanban e faz eles fazerem. Cara, não funciona desse jeito. Primeira coisa que a gente já tem que saber. O Kanban é um sistema, ele veio para um sistema puxado, para que a gente possa ir puxando, ou seja, temos muitas iniciativas, mas eu tenho principalmente acabativas, por um mundo por mais acabativas. E aí, obviamente, a gente tem o nosso proto-Kanban, que não é menos do que qualquer outro Kanban, por ter apenas 3 colunas, porque atende muito bem também. A gente tem esse exemplo aqui, ó. O que nós temos ainda a fazer? Os nossos ovos, a gente quer ovo frito. Então, a gente tem eles aqui. A expectativa é que a gente faça ele bonitinho para que ele saia aqui no feito do jeito que a gente quer. Só que na realidade, geralmente a gente tem o quê? Algum medo do trabalho, alguma coisa que vai acontecer, algum departamento X que vai emperrar, algum colega que de alguma forma vai, né, não vai nos apoiar tão lindamente, mas o nosso exemplo aqui do primeiro Proto Kanban, para vocês verem. Olha que gracinha. Seguindo, então, o Kanban ele parte de alguns valores e alguns princípios, onde a gente precisa também manter aqui a transparência. Deixa eu pôr meu negócio aqui mais para baixo, peraí, pronto. A gente tem a transparência, onde tudo que eu faço, de alguma forma, eu preciso deixar explícito para todo mundo. Já começa que o Kanban, ele escancara o que acontece. Poxa, departamento X sempre emperra, né? E sempre vai acontecer aquela conversa do departamento X falar que não, a culpa não é deles. Então, aqui a ideia não é mostrar culpados, aqui a ideia é escancarar. Aqui a ideia é, vamos escancarar para ver o que tem de gargalo para a gente tratar. Se o departamento X, de fato, é um gargalo, como que a gente pode colaborar? Como que a gente pode contribuir? Então, a gente deixa isso tudo muito transparente para a empresa inteira. E Kanban é muito engraçado. Quando você pendura um Kanban em uma equipe dentro de um ambiente, não vai demorar 2 semanas para várias outras equipes querer fazer igual. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já vi muito isso. Outra coisa que a gente vê também é o equilíbrio, é manter o equilíbrio de todas as tarefas que nós temos que fazer. Para quê? Porque a gente não precisa se matar, a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. A colaboração é todo mundo ajudando, é muito parecido, não sei se vocês conhecem o Scrum, mas ele é muito parecido. A palavra da ordem é colaboração. E outra é o cliente, foco no cliente. É a era do cliente que nós estamos vivendo. Tudo quanto é método que vocês verem. O Manifesto Ágil, Frameworks, que trabalha para o ágil, tudo. Design Thinking, Sprint, Inception, tudo. Sempre tem o cliente no centro. Além disso tudo, a gente também tem que tomar conta do fluxo aqui, dos valores deles. A gente tem sim que se dar conta do fluxo de trabalho, fluxo do serviço que nós temos que fazer. Além de liderança, né, da gente ir lá e fazer, tomar a frente das coisas, se destacar de alguma forma. Compreensão, porque ninguém tem a mesma velocidade, ninguém tem o mesmo mapa, ninguém tem a mesma capacidade intelectual desenvolvida para aquele momento. Ele pode ter depois, ele pode se desenvolver ao longo dos anos.
Mas se a gente pega um júnior, a gente pega um pleno e a gente pega um sênior, a gente vai ver que os recursos são diferentes. Por quê? Porque já passou por algum tempo, algumas experiências que o júnior ainda não teve a capacidade de passar. Capacidade não, a oportunidade. Aí vem o acordo. Tudo que a gente faz ali sempre tem que ser acordado. A gente sempre tem que ter políticas explícitas para que a gente possa, de alguma forma, deixar tudo muito claro para todos do time, para todos da empresa. Como é que nós vamos trabalhar com o Kanban? E respeito, que não precisa nem comentar, tanto que a gente precisa respeitar as pessoas. Já começa pelo respeito de si mesmo. Se respeitar. Respeitar os seus limites, respeitar os seus recursos, respeitar você como pessoa, para que você possa aprender a respeitar o próximo. Olha que valores lindos que o Kanban trazem para nós. Opa! E os benefícios quando a gente adota o Kanban do jeito que deve ser adotado? Ele traz para nós a transparência, o alívio de sobrecargas, ele reduz o multitasking, sabe aquele negócio assim, nossa, eu sou multitarefa, cara. Quanto que você, sendo multitarefa, você está entregando efetivamente de foco? Então, quanto que de fato você tem que focar? Tem até livros que falam do poder do foco. Haja dito que aqui a gente também traz isso. A gente vai até brincar com isso daqui a pouco. Melhorar a qualidade de tudo aquilo que a gente entrega, porque se a gente consegue manter o equilíbrio de alguma forma com todo o serviço que a gente está fazendo, a gente também melhora a nossa qualidade. Tem mais colaboração, cria mais empatia, o lugar de ir do outro lado e olhar com o mesmo ponto de vista do colega. E aqui também é esperado que as pessoas também se engajam mais emocionalmente, porque está tudo muito junto. É esperado que o time se engaje aos poucos, porque vai adotar todos os valores, vai respeitar todas as pessoas, todas as velocidades, e vão colaborar para que tudo isso possa, de fato, acontecer. Para que a gente possa entregar os resultados esperados. Só que aí a gente parte de alguns princípios para adotar o Kanban. E aí, a gente tem que saber o seguinte. Primeiro de tudo, o Kanban não chega na empresa mudando tudo. O Kanban, ele chega na empresa e entende o que você faz agora. O que você faz agora? É exatamente o que eu preciso entender. E depois que a gente entendeu o que faz agora, eu vou promover mudanças evolucionárias, pouco a pouco, melhoria contínua de todo o processo, de todo o fluxo do meu trabalho. E automaticamente, outra coisa que a gente também trabalha muito como princípio são os atos de liderança. E liderança eu não preciso esperar propriamente dito do meu líder em pessoa, eu posso ter a autoliderança. E eu vou trabalhando isso como pessoa e para pessoas, para que as coisas possam fluir de fato. Eu ganho autorresponsabilidade de fazer o que tem que ser feito. De ir lá no Kanban e mudar a minha tarefa para o ato de fazer. De ir lá no Kanban e verificar o que está acontecendo, quais são os colegas que estão atarefados ao extremo e eu já estou livre, que eu possa contribuir com o meu apoio. E assim a gente vai se ajudando, vai colaborando. Outra coisa da entrega de serviço, a gente foca nas necessidades do cliente. O que o cliente quer é o que a gente vai entregar. Não é o que a gente quer, não é o mais fácil. É aquilo que faz sentido para o cliente. Mais uma vez a gente entra numa ordem aí de prioridades. E aí tem mais. Como que a gente faz para gerenciar o trabalho e não as pessoas? E tem o Proto Kanban, que ele trabalha muito em gestão, por isso que a gente chama de Proto Kanban. Ele vai muito na linha de fazer a gestão das pessoas. E no Kanban, quando a gente implanta ele, a ideia é cortar isso. A ideia é que a gente não faça a gestão das pessoas, a gente faça a gestão do trabalho, do serviço que as pessoas têm que fazer. Para a gente conseguir entender o fluxo daquilo e a gente ganhar uma cadência sobre aquilo. E, finalmente, desenvolver políticas, ou seja, regras gerais que vai fazer com que o time, como todo, adote e siga aquilo.
Então, a gente vai ter ali as classes de serviço, a gente vai ter ali o IPA, a gente vai ter várias formas que a gente pode falar, olha, as políticas daqui são essas. E a empresa toda ficar ciente dessas políticas. Então, são essas partes aí, todos os princípios que a gente segue para poder adotar o Kanban. E tem as práticas gerais do Kanban. E eu estou passando aqui para vocês, porque daqui a pouquinho, porque assim eu passo uma teoria um pouquinho mais assim aceleradinha para a gente poder pôr a mão na massa e entender o que é esse fluxo todo, e depois a gente continua mais um pouquinho da teoria. Que a gente vai deixar hoje para vocês fazerem a prática no final da explicação toda. Para quê? Para que vocês ganhem bagagens o suficiente para poder fazer a gestão do Kanban de vocês hoje. Tá bom? Porque senão vocês vão abrir o Kanban e vão falar assim, o que eu faço aqui agora? Então, aqui a gente já vai explicando. Então, a primeira coisa que a gente faz para poder adotar um Kanban é a visualização. Eu preciso chegar na empresa e entender todo o serviço dessa empresa, o fluxo do trabalho dessa empresa. Então, eu chego na empresa e eu vou falar, bom, entendi, então vamos lá. Tá, depois que você recebe a demanda, o que você faz com ela? Ah, vai para não sei onde. Tá, depois que não sei onde, vai para onde? Ah, para cá. Depois de não sei onde, vai para onde? Vai para cá. E depois de não sei onde? Ah, vai para cá. Então, eu vou mapeando o fluxo daquilo. Não vou já chegar e falar assim, nossa, tá tudo errado, viu? Tá cheio de processo aqui no meio que, vixe, poderia descartar. Eu não sei se pode descartar. Eu não sei se aquilo de fato faz sentido ou não para aquela empresa. Então, o que a gente faz? Mapeia o fluxo e desenha a quantidade de colunas suficiente para aquele fluxo acontecer. E à medida que a gente vai avançando nisso, que a gente vai conhecendo, então a gente vai implantar o Kanban com essas colunas, com esse fluxo, a gente vai olhar para ele e vai falar assim, bom, vamos agora analisar esses gargalos, vamos entender se realmente esse fluxo todo faz sentido, esses processos todos fazem sentido, e aí a gente vai adotando uma performance, né? Um ato de melhoria contínua de todo o processo. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver o que tem aqui no chat, que eu vi pipocar alguma coisa. Só que tá travando o meu aqui. Não tá entrando, peraí. Calminha. O que tá aqui? Deixa eu ver, peraí. Eita, nós. Ai, desculpa, gente. Calma. Tá bom, Paloma. Ela tá por aí? Paloma tá aqui? Ah, tá aqui. Ô, meu amor. Fique bem, tá bom? Não vou falar nada agora. Depois a gente comenta, tá? Um beijo. Vamos seguir, vamos seguir. Ok, legal. Valeu, show. Tá bom, só para ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me fale. Eu vou aproveitar que eu interrompi aqui um pouquinho. Vamos brincar? Assim a gente distrai um pouco. Papel e caneta na mão. Pessoal que já fez lá o Scrum comigo, já brincaram disso, mas hoje tem uma surpresa que não vai ser o negócio do alfabeto. Logo, vamos ver se vocês estão expert no negócio. Acho que vocês vão lembrar, né, das 3 coluninhas? Nós vamos fazer as nossas 3 colunas. Quem ainda não fez? Simples, vocês vão ver. Preciso do papel e caneta na mão de vocês, onde vocês vão fazer 3 colunas. Ó, 3 coluninhas. Simples. Ó, pá, pá. Facinho? Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar. A gente vai fazer assim, ó. Para que eu quero que vocês façam essa dinâmica? Primeiro eu vou falar o motivo pelo qual essa dinâmica. Para que a gente possa entender, compreender o foco. O que é fazer uma atividade focado ou multitarefas, tudo de uma vez. Tá bom? Então, a primeira ideia é a seguinte. Primeira coluna que vocês vão fazer. Quando eu falar já. São múltiplos de 2.
com vírgula. Então, 2,4,6, e vai. Até onde vocês aguentarem ir. Até acabar o tempo de vocês. Mas não façam agora, por favor. Eu já vou pegar meu reloginho aqui para poder cronometrar, temporizar, ó, 10 segundos. Para isso, vocês terão 10 lindos segundos. Focados nisso. Tá claro? Quando eu disser já, vocês começam, então, com os múltiplos de 2 com vírgula. Combinado? Todo mundo com papel e caneta na mão já? Funcionando? Tudo ok? Quando eu falar acabou, é Masterchef. Todo mundo para. Masterchef, ok? Mãos na cabeça. 1, 2, 3 e já. Acabou. Masterchef parou. Pá. E aí, até quando vocês conseguiram fazer? Quanto? 30? 30? 18. 30. Uau. 36. 30, 22, 30, 24, 24. 28, 30. 30. 22. Vocês foram longe, hein? Caraca, meu. Não, sério, de verdade. Não vou nem mostrar o meu. Vamos lá. É o que vale a primeira vez que a gente faz, né? Vamos lá. Agora, na coluna do meio, nós vamos focar nos múltiplos de 3. 3,6,9, assim sucessivamente. Até onde vocês aguentarem fazer dentro dos 10 segundos. 1, 2, 3 e já. Com vírgula. Deu? Masterchef, pá. Aê! Muito bem. E aí, até quanto? 45. 42. Nossa, meu 39. 27. 33. 39, 42. 42. Mano, 33 também. É. 42. parabéns. Me perdi, Rodrigo. comecei a contar nos dedos. Não faz a tabuada do 7, pelo Calma. amor de Deus, que eu vou passar vergonha. Ai, que legal. Doida pra passar vergonha aqui. Ai, meu Deus. Agora, o pessoal estava acostumado que eu fazia essa dinâmica com o alfabeto, né? Quem fez essa dinâmica pela primeira vez comigo? Alfabeto. Agora, o que nós vamos fazer? Hino nacional! Nós vamos escrever o hino nacional até onde a gente pode. Eu nem sei como começa. Ouviram do Ipiranga marchas plácidas de um povo heróico, Pode ser o do bravo, Corinthians. retumbante. É mais ou menos isso, eu acho. Retumbante. 6 minutos e meio, porque 10 segundos ouviram, acabou. Vamos ver até onde vocês conseguem fazer? Vale pegar no Google aqui? Vale. Pode. Até Ctrl V Só que não você tem que vale. ler e escrever. Certo? E são Não precisa Ouviram, escrever certinho, vírgula. galera. ouviram, Só manda vírgula, ver, do escreve alguma Ipiranga, coisa aí. margens plácidas. Olha que bonito. Escrever tudo isso vai ser lindo. Já era, nem Não. vai dar em 10 segundos. Ô, Tuane, tem que escrever direitinho, tem que fazer com Com qualidade qualidade do o projeto. Boa. projeto. Boa, maninha. É, O tem que que eu ficar. quis dizer é que se eles escreverem uma palavra achando que é, né? Achando que é a palavra. É, Esse é o Ah. problema do hino. Tem várias palavras bizarras. vai ser muito legal ver o que a Às vezes gente acha que é acha. uma palavra e não é, né? Tipo, brado em vez de brado, braço. Mano, vai sair cada coisa legal. Vai ser legal. Vamos lá. Seguinte. Com qualidade, sem garrancho. 10 segundos. Ih, aí ferrou. É 1, 2, 3 e já.
Deu! Acabou! Acabou! E aí? O que a gente fez de Plácidas. até plácidos? Aí no meio Até do mar, plácidos. gente. Com mar. Tem no meio do plástico. Plástica. Deu. Eterno ácidas. Margens plásticas. Foi da hora. A gente precisava cantar nessa agora, né? Ouvir o do Ipiranga, margens plásticas. Ipirangas, Braço retumbante. Ia ser da hora, mano. Ia ser da hora. Então chegamos praticamente plácidas. Assim? Bonito! Bonito. Legal. O meu foi no mar, gente. Mar. Nó, até mar. A gente vai chegar aqui, agora, do outro lado da folha. 3 colunas de novo. Mas agora nós vamos fazer o nosso projeto simultaneamente. Só que para isso vocês terão Não. 30 segundos. Juntos, ó. Vocês não tiveram 10, 10, 10 focados? Agora a gente vai ter 30 segundos. Com todos juntos. O que significa, Adri? Isso significa que nós vamos fazer o seguinte. 2,3, ouvir ou ouve. 4,6, viram. E assim a gente vai. Ou de palavra em palavra, ou de letra em letra, para vocês escreverem o início do hino. 30 segundos, ó, os mesmos 10, 10, 10 que eu já dei para vocês. A única coisa... Peraí que eu buguei Tá, agora. deixa eu já colocar aqui. Ó, numa coluna, 2, vírgula. Na outra coluna, 3, vírgula. Na outra coluna, ouviram. Volta para a primeira coluna. Volta. 4, vírgula. Ouviram, vírgula. Ah, ouviram, vírgula. 4, aí aqui, 4, vírgula. 6, vírgula. Do. Agora. Vem para a primeira coluna. 6, vírgula. 9, vírgula. Ipiranga. Vírgula. É isso aí. Coordenação motora que se vire, né? 30 segundos. Produção vai ser péssima. E ó, sem garrancho, hein? Qualidade tem que estar bonita. Aham. São 3 projetos simultâneos. Por quê? Porque eu quero 3 projetos simultâneos, né? Assim que o nosso chefe faz, quero todos os projetos de uma vez. Então é isso. Todos os projetos de uma vez. Uhum. Vocês têm 30 segundos. Como assim? Antigamente vocês tinham 10, 10, 10, agora eu tô te dando 30. Quero tudo isso feito. 1, 2, 3 e já. Deu! Passou tão rápido os 30 segundos, né? Masterchef, sério. Passou. Passa voando. Nossa. E aí, quanto que a gente conseguiu fazer dos 3 projetos? Até o 21. 21? Nossa. Ó, Tá de parabéns. Eu cheguei no 10, no 15 e as. 8, 9. Ó, aqui, ó. 8, 12 e plácidos. 8, 12 plácidos. Aqui, ó. 8, 12, 15 12 margens. Ipiranga. 12, 18 plácidas. 12, 10, 15 18 margens. plácidas. 12, 18 plácidas. Olha ali, ó. O meu ficou igualzinho, 10, 15 10, margens. 15 margens. 10, 15 plásticas. Deixa eu ver o do Bruno. Quanto que tá? Não dá pra ler, Bru. Eu esqueci até a vírgula do 15, não deu tempo de pôr. Que da hora. Eu percebi que eu só sei fazer uma coisa ao mesmo tempo. E olha lá. Que Mas é da porque você é hora. menino. Eu já sabia disso, ó. Eu já sabia disso, só que agora, cientificamente, foi provado. Que legal. Deixa eu ver o da, Se esquecer a vírgula, não passa no teste da de Pri qualidade, também. né? Aqui, eu não consegui ler, Pri. O que... Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui pra ver se... Calma, deixa eu dar um speaker aqui. Ô, Dri, Dá pra ver a Não, não luz? dá, ele não aparece.
Pera. O que eu fiz aqui? VC. Vai Deixa eu agora? Melhorou? Ah, tá, 18, 21, 18. E ali, Ipiranga, Plácidas. Não, tá aqui, ó. 15, 21. Parei no 21. Tá. Isso, tá, viu? 18, ok. Tá. Pronto, Viu? Pronto? deu. Dê flash. Obrigada. Contem pra mim um negócio. Vocês conseguiram ir mais agora, nessa segunda rodada de 30, ou na primeira? A terceira coluna empatou. Empatou? Mas a primeira e a segunda, a produção foi muito maior na Uhum. primeira. Ok. Esperado. Muito bem. O que que isso significa? Só eu fiz por letra. Eu não consegui nem terminar a primeira palavra. fez por letra? Eu fiz uma letra de cada vez. Não tem problema. Em qual letra você parou? Do ouviram? Ouvi. No caso, ok, tudo bem. É como se você tivesse, deixa eu ver, ouvi. Ouvi. É a segunda letra? No 4, no 3. Terceira. Ouvi. 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 Terceira letra. Ah, não, foi no I, foi no I. Ouvi. Quarta Então, a letra. quarta letra. Normal. 4, 5 letras geralmente é o que a gente consegue. Ou a palavra inteira. Eu fiz no 8 e no 12 Então, também. é isso aí. Amados, o que que a gente quer mostrar com isso? Adianta a gente ter o mesmo tempo que a gente tinha, mas poxa, vocês tinham uma sprint de 2 semanas, que aqui também no Kanban a gente tem esse meio de você ficar de semana em semana fazendo essa validação, tá? Tá, a gente teve de semana em semana para poder fazer isso, e como assim você não conseguiu me entregar nada? Sabe aqueles projetos que você foca em vários ao mesmo tempo para poder fazer? E aí chega no final, você parece que não fez nada? E aí você chega no final do dia, você fala assim, gente, eu trabalhei tanto, mais tanto, e não consegui terminar o que eu tinha que fazer? E acumulou para amanhã? Então, olha a questão da prioridade, olha a questão do foco. Onde a gente foca? Onde está a nossa prioridade. Então, olha a questão que a gente precisa trabalhar. Fez sentido isso daí para vocês? Para quem tinha já feito isso daí? Ficou legal, desafiador esse ouvir do Ipiranga aí para vocês? Muito bom. Até de lembrar a letra. Exatamente, porque ainda tinha que trabalhar com a memória, né? E complicado fazer tudo ao mesmo tempo, Maga. Exatamente, muito complicado, complexo. Então é nisso que a gente vai continuar aqui, beleza? Aí, muita criatividade, e a gente vai desenvolvendo. Continuando. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. Pronto. Então, a primeira parte que a gente faz, né, para começar a implantação de um Kanban dentro da nossa empresa, é começar pela visualização. Deixa eu entender o fluxo do trabalho. Então, eu não vou mudar nada. Eu só mudo depois, se precisar mudar. Então, segunda parte disso. A gente finalmente implementa um Kanban. Tá, entendi. Então, vamos fazer um Kanban? Vamos montar na parede, vamos fazer um online, enfim. Eu gosto bastante da parede. Por quê? Porque escancara para a empresa inteira ver. Aí a gente entende os processos que a gente tem que trabalhar. Aí implementa. Olha isso aqui, que gracinha. Tá aqui, por exemplo, já é um exemplo de um Kanban. Gostaram disso? Por exemplo, é um exemplo. É isso. Né? Isso daqui é um exemplo de Kanban, onde nós estamos dividindo eles por raias, falando o que eu tenho no backlog, o que eu tenho para fazer, o que eu tenho fazendo, o que eu tenho feito. Esses números aqui é o que a gente fala de WIP, que eu já vou explicar para vocês. Ou seja, estou limitando a 3 cards no máximo por raia, por linhas que eu estou trabalhando. E eu vou explicar isso daqui melhor para vocês, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Aqui, esse Kanban, ele está diferenciando por tipos de serviço, por classe de serviços.
Tudo bem? O que é isso? São tipos de demanda que aparecem na minha vida. As standard, que é quando eu tenho tarefas normais para fazer. Eu posso ter, sim, um prejuízo, alguma coisa do gênero, um custo em cima disso daí, mas eu ainda não tenho uma data para entregar, não é uma urgência, é uma tarefa normal. Aí eu tenho fixed date, que é data fixa. O que significa data fixa? Eu tenho uma data para entregar aquela tarefa. Se eu não entregar aquela tarefa numa data específica, eu atraso e tenho prejuízo em cima daquilo. E o expedite? O expedite são as nossas tarefas que são urgentes. Ela não tem data, mas ela chegou assim, ó, precisa ser feito agora. Por quê? Porque se eu não fizer, vai ter prejuízo. E ele pode ser alto. E tem o intangible, que na verdade nem o David Anderson, que criou esse método aqui, obviamente, eu falo que é chupinhado do método Kanban, lá quando nasceu, os cards com cores e etc. do Lean. Ele fala assim, cara, pode ser que em outra edição do meu livro eu nem chame mais isso de intangible, mas é intangible por enquanto, que são as tarefas intangíveis. O que significa isso? Ela é parecida com a normal, só que ela não tem como calcular um custo. Por quê? O exemplo é, inclusive, dele próprio. Quando o SQL Server 2005 foi lançado para poder substituir o SQL Server 2000, ele não tinha uma data para poder parar o suporte dele tão cedo. Tanto que a Microsoft deu isso para eles, o suporte para quem tinha o SQL 2000, eles deram o suporte para essa versão em 10 anos. Ou seja, eu tenho tarefas que eu posso ficar fazendo rotineiramente durante X tempo, não me traz prejuízo nenhum, e é isso, e eu tenho essa tarefa para fazer. Ok? E a gente precisa entender que isso existe para a gente conseguir fazer uma boa gestão do Kanban. Ou seja, quantas pessoas aqui, de repente, usam Kanban, já com os post-it, já com seus processos, já com tudo isso, mas, de repente, não se atenta a esse tipo de classe de serviço? Como geralmente a gente usa um card, um cartão para pendurar ali? Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Sim, eu quero fazer uma Manda. pergunta. Nesse caso do intangible, mas essa atividade a gente consegue terminar ela, ou não? Consegue. Você vai ter um fim nela. Eu vou ter um fim nela. Não sei quando, mas eu vou ter um fim Você nela. precisa terminar, mas ela não vai te trazer prejuízo. Então, você vai focar no quê? Tá bom. Naquelas tarefas que você tem algum tipo de prejuízo. Você tem que ter a data fixa, você vai ter que focar nela. Tem a expedite, que você tem que focar nela, porque ela é urgente. Se ela é urgente, ela tem valores calculados que vai te trazer muito prejuízo, se você não focar nela. E você tem as normais, que se você não fizer num período razoável, você também vai ter prejuízo. Rodrigo, tem algum exemplo para essa intangible? Tem. Algum outro exemplo? De tarefas assim? Vamos pensar em algum outro... venho com um monte de negócio de sistemas. Vamos lá. Assim, Dria, por exemplo, se eu te der um exemplo, você tem uma equipe de desenvolvedor e dentro da tarefa deles também tem uma quantidade de treinamento que eles precisam fazer, concluir. Boa. Isso seria um intangível, tipo, eu tenho que entregar essa quantidade de horas nesse semestre, mas isso não vai me trazer um prejuízo financeiro, então dá para eu ir tipo, fazendo uma escala, se precisar parar o treinamento para fazer algo urgente para, é tipo isso pode ser considerado uma das tarefas assim também. Como tem tarefas no próprio, por exemplo, eu tenho uma tarefa que está entrando para esse ciclo novo do Kanban, ou seja, de uma semana que seja,
que é uma tarefa... Puta, como vem uma outra tarefa para mim? Além disso de treinamento que super cabe, tá? É uma tarefa intangible. Tá. Porque é algo que assim, ó, beleza, eu tenho que fazer, tá no meu currículo aqui, eu tenho que... Adriane, Pode ser. elas seriam recorrentes, necessárias, Tá. mas que em algum momento elas vão ter Elas fim. têm fim. Até assim, ela não é, Não, então, elas ela são não é uma recorrentes, rotineira, tá? Ela necessárias. não é rotina de fábrica. Não é rotina. Então, por exemplo, olhando para a equipe de suporte, né? Existe alguma falha que ela é intermitente e inconsistente, mas ela acontece sem muito padrão, mas ela acontece, ela é intangible, não dá para mensurar, não dá para medir, mas ela acontece, mas ela é tratada quando acontece de uma forma muito rápida Isso. e simples. Ó, um ótimo exemplo aqui nessa linha que vocês estão falando. Tô ali fazendo no sistema e de repente vem um bug que aparece assim, ó. Toda vez que eu clico no botão para poder enviar, em vez de ele ficar com a cor azul que eu queria no meu sistema, ela fica cinza. Eu não gosto disso, eu gosto que ela seja azul. Ela é uma tarefa que você vai ter prejuízo porque você não mudou a cor? Ela é urgente? Ela tem data fixa? Ela é intangible. Ótimo exemplo. Show. É que eu tava buscando para ser bem Dri, didática. alguma coisa assim, tipo... Oi, Fê. Oi. Dri, alguma coisa assim, tipo... Não pode esquecer. Sabe aquelas coisas de você não poder esquecer, mas tem que estar no meio? Sim. Coisas que podem acontecer, ou até limpar um relatório, ou até... Não esquecer, vamos por ali. Tem que fazer. Tem que fazer, mas não precisa entrar no fluxo de tudo, né? Que nem a gente tem na Sunset, a gente tem o nosso Kanban, que nós pegamos todas esses cards, né? Essas histórias, essas tarefas que a gente tem que fazer, que são intangible, e nós fizemos uma coluna só para ela. Aí a gente coloca lá. Então ela não está atrapalhando o nosso fluxo. A gente não tem prejuízo nenhum se a pessoa não fizer. E o que está lá, geralmente, nos nossos cards de intangible, são os treinamentos que nós temos que fazer. Não é os que a gente dá. Os que a gente dá, ele está no fluxo, porque é o nosso dia a dia. Mas os treinamentos que nós temos que fazer, se nós precisarmos, de repente, adiar, ele está naquele fluxo, naquela nossa coluna de intangible. Beleza? Show aqui? Voltando para cá aqui, peraí. Voltando para cá. Então, um modelinho aqui para vocês verem como que é. Que a gente geralmente usa para poder entender as datas. Isso é muito importante, porque a gente mede as que entraram, quando eu entreguei. Para eu conseguir ter uma métrica de tarefa para tarefa ou um conjunto de tarefas, que eu vou contar aqui para vocês também. Geralmente, então, como que a gente coloca? O título dela, deixa eu pegar aqui. Você coloca, então, um título para ela, coloca aí uns decoradores, né, umas cores, alguma coisa assim, para poder destacar a dependência, caso tenha. Coloca algumas letras, ó, para poder destacar as dependências com outro card, que assim fica fácil de entender que esse cara aqui tem uma dependência com a atividade H. Coloca, então, uma referência, a ID do cartão. Então eu tô com um cartão A1. Exemplo, tá bom? Quando que ele iniciou? Aí eu descrevo aqui, né, o que eu preciso fazer. Quando que inicia? E começo. Quando chegar no feito, eu anoto. Quando eu terminei. Isso é importantíssimo saber, para a gente poder medir. Tudo que a gente mede, a gente consegue, de alguma forma, melhorar no próximo fluxo. Por que que eu estou demorando 10 dias com uma atividade? Por que que eu estou demorando 20 com uma atividade? E assim a gente vai estudando para poder entender como melhorar todos os fluxos. Beleza até aqui, gente? Qualquer coisa vão me falando, tá? Beleza, Adri. Eu tenho uma pergunta, não sei se é pertinente agora. Se for, a gente já fala. A saber, você me disse e ainda você vai chegar nesse ponto.
Você falou que você define um WIP, né? Que é você limita a quantidade de tarefas naquele, se é urgente ou não. Como você define o WIP? Eu vou chegar nisso, Di. Quanto? Eu vou chegar. É porque aí eu tenho slide aqui para poder mostrar para tá vocês direitinho. Fechou. Assim fica mais tangível. Mas vou falar. E se Sim. por acaso, quando eu chegar nele, eu não te responder algo disso daqui, você me fala, tá? Tá bom, combinado. Depois, o que a gente precisa fazer? Gerenciar o fluxo disso tudo. Então tá, entendi como você funciona aí dentro da empresa, implantamos o Kanban, o card a gente já viu como que a gente faz, monta, agora a gente vai gerenciar esse fluxo para poder entender gargalos, para poder entender se aquele fluxo está fazendo sentido. E adotar melhorias, porque é isso daí que a gente precisa fazer, melhorar sempre. Então aqui, uma ideia do fluxo de trabalho, o quanto que de fato eu consigo tirar as minhas tarefas do backlog, colocar no a fazer, ir fazendo e entregando. Eu preciso entregar. A entrega me traz dinheiro. A gente sempre tem que pensar assim. Se eu trabalho esse fluxo todo, eu consigo entender. Se eu, de repente, olho para cá e começo a perceber, caso não tenha feito alguma limitação do IP, vamos supor que eu não tenha só isso daqui, tá sem controle algum, ou seja, pega tudo aleatório, vai entupindo de card, entope de card. Opa, por que ele parou por aqui? Por que nesta coluna tem muito mais cards? O que está acontecendo aqui? E eu vou procurar entender esse fluxo. Eu vou entender o porquê, para poder apontar melhorias. Será que não é o caso de repente, criar mais um processo? Será que, de repente, esse processo que está aqui, ele simplesmente me segura? Eu tenho que entender. Cada caso é um caso. Até onde vocês vão olhar, vão estudar o fluxo. E o fluxo é isso. Ok? O quanto que eu tenho de entradas de demandas e o quanto que eu tenho saída dessas demandas. De qualquer atividade da tua vida, você consegue fazer isso. Aí a gente chega em limite do trabalho, o que a gente chama o IP. E eu acho um barato quando eu vejo as pessoas colocar assim no Kanban. Ó, montaram o Kanban, aí colocaram lá o backlog, colocaram o a fazer, colocaram fazendo, colocaram impedimento, colocaram feito. Só que aí, ao invés de estar aqui no a fazer, a pessoa não entende muito bem o que é esse o IP e fala que isso daqui é o IP, ó. Ah, aqui eu não vou conseguir pôr. Ela fala que essa coluna é o IP. Só o a fazer. Cara, não é. Você tem o a fazer, você tem o IP, o Work in Progress. Você tem desde o momento que você tem uma tarefa já pronta para começar, que a gente chama de ready, até o done. Eu só estou satisfeita quando chegar no done. Então, eu vou limitar todo o fluxo do meu Kanban. Isso é o IP. Ah, mas Adri, eu só vou limitar do fluxo do fazendo até o testando. Tudo bem, o fluxo é teu. Você é que vai ver, você que está gerenciando o teu fluxo. Geralmente, a gente gerencia dessa forma. A gente pega do ready, que são as atividades que estão prontas para serem feitas, e vai até o feito, até o momento que eu entrego. E dali que eu entrego, vai para a produção. Aí é outro processo. Posso fazer um outro Kanban para isso? Pode. Posso fazer um Kanban dentro de um Kanban? Pode. Qual é o limite de um Kanban? Nenhum. Como que eu escalo um Kanban? Com mais Kanban. Olha que simples. Nada complexo. Então, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é, vamos entender isso direito. Então, o que a gente pode limitar? Ou por dimensão de risco, que é conhecido também por classe de serviço, que é o que eu acabei de passar aqui para vocês.
aquelas tarefas normais, a standard, né? A normal, aquela expedite, aquela que a gente chama de... Cadê? Expedita, aquela de data fixa, aquela que a gente chama de intangible. É a mesma coisa, tá? Então, quando vocês verem algo por dimensão de risco, ou vocês verem algo como classe de serviço, é igual. Então, a gente pode limitar por isso. A gente fala assim, ó, só podemos aceitar 2 expedite por ciclo. Uma data fixa por ciclo. N tangible, intangible. E N normal. Exemplo, tá? Claro que eu não vou dar N aqui. Óbvio que a gente sempre vai ter um limite. Ou por itens de trabalho, pela quantidade de trabalho que está entrando, eu preciso sempre estar esperta ali e limitando pela quantidade de trabalho. Não deixo vir mais do que 5 por coluna. Ou através do quadro todo. Eu vou olhar para o quadro todo e vou falar assim, cara, no quadro eu só posso ter 20 WIP. Ou 10, dependendo do tamanho do time, dependendo do que a gente está tratando, dependendo de como a gente trabalha. Se a gente trabalha por pares, se a gente trabalha individual. Mas a gente precisa entender que o WIP, ele pode ser feito de todas essas visões. Então, olha só, né? Nesta coluna, por exemplo, a fazer, eu tenho uma limitação de até 5 tarefas no máximo que podem entrar aqui. Então, 2 já está aqui, eu posso até mais 3. Eu pego mais 3 aqui e posso passar para cá. O mesmo se dá no fazendo. Também está limitado a 5. Ah, mas Adri, a gente pode colocar, de repente, o a fazer 5 ou fazendo 8? Pode, dependendo do fluxo. Dependendo de quantidade de pessoas que você tem para poder fazer o negócio acontecer. De repente, no a fazer, você precisa de analistas, e aqui você precisa de desenvolvedores. E nos analistas você tem 2, e aqui você tem 5. Tudo isso você pode olhar. E aqui está como infinito, por quê? Porque é feito, né? Então pode ter, vem que é isso, faz, termina. Termina. Tá claro até aqui? Tudo bem do IP? A pergunta tá ok? Ok, Dri. Deu? Entender, sim. Acho que é muito da percepção mesmo que precisa ter do time, né, para saber. E aí tem aquelas técnicas de saber em questão de horas, de pontuação, quanto que a gente consegue entregar isso, né? Então, quantidade de pessoas que você tem no time, qual é a capacidade produtiva do teu time. Por que que eu limito? Para eu entregar com qualidade. Para eu entregar. Senão, fica uma enxurrada de tarefas a ser feitas. Um monte de gente na cabeça do time cobrando, e não entrega nada. Ou entrega muito porcamente. E aí vem, poxa, o que você me entregou tá quebrado, não funciona. Não mesmo. Não mesmo. Qual é o ser humano, em sã consciência, que trabalha aí 18 horas dia, praticamente, todos os dias, de domingo a domingo, porque eu já vejo isso, em alguns lugares. Qual é a condição humana de um cidadão desse entregar com qualidade alguma coisa? 0. Eu penso assim, Dri, tipo, a associação, por exemplo, o José Carlos usou um exemplo, tipo, de suporte técnico. Quando é desenvolvimento, assim, falando da área de tecnologia, né? Quando desenvolvimento, aí, tipo, por não ter aquela coisa ativa do cliente, de repente, acionar o desenvolvedor direto no meio de alguma coisa que ele está fazendo, acho que isso faz muito sentido. Tipo, o que me confunde um pouco, por exemplo, se é uma atividade como que o José Carlos usou como exemplo, o suporte, que eu já atuei. Ah, você tá lá, você tem uma coisa urgente para fazer, mas aí seu telefone toca, aí tem gente chamando no chat, aí, tipo, já atravessa tudo, e aí a pessoa para organizar isso. Aí que acho que
que fica mais difícil de mensurar ou de conseguir organizar. Entendeu? Uma vez eu peguei um Kanban de times assim, de suporte, e que eles de alguma forma sempre se atrapalhavam com as entregas. Tava lá, tava organizadinho. Uhum. Aí eu falei, cara, não tô entendendo. Deixa eu estudar isso. E eu fiquei do lado, entendendo ali alguns dias o que estava acontecendo, só observando, né? Perguntava quando eu tinha alguma dúvida e tal, mas eu estava ligeira, entendendo o que vinha de ligação e não sei o quê, e eu comecei a falar o seguinte depois de um tempo, de uma semana. Eu falei assim, caras, vamos fazer o seguinte. Eu percebi que tudo que vocês chegam, e vinha coisa da França para eles o tempo todo, sabe? É o CTO, cara, que fica lá. E ele quebra tudo isso, fazendo esse pedido. E aí eu comecei a falar assim, vamos fazer o seguinte, dentro do Kanban, a gente começa a colocar tudo o que vocês fizerem extra. Vamos sujar o Kanban. Dri, a gente vai perder a métrica, vamos mesmo. Porque agora a gente vai inventar outras métricas. Nós vamos enfiar tudo isso e nós vamos chamar essas demandas de... acho que era Express, alguma coisa assim. Acho que eu não lembro direito o termo que a gente chegou na conclusão. Aqueles que deram o nome. Aí eles chegaram nisso e começou. Manos, uma semana depois, tinha tantas demandas aparecendo de ligações, que todas as ligações tinham que resolver alguma coisa, todas as ligações tinham uma reunião, todas as coisas tinham que ter, que aí eu tive condição de pegar aquele Kanban e apresentar para a gestão. E falar, anjos, tá aqui, por que eles não entregam? Eles são interrompidos todo esse tempo, ó. Aí eu peguei a métrica por horas e mostrei. X horas é roubada do foco. Como que a gente pode trabalhar isso? Aí o que o gestor... Aí o gestor entrou no meio dessa parada e começou a filtrar. Então, tudo que vinha do... Não é nem CTO, era o CIO. Tudo que vinha do CIO para cá era barrado no gestor. Mas eu só... Para né? E não atravessar. Eu só consegui mostrar porque eu pedi para que eles pudessem, assim... Ligou para mim. Anota. Que horas começou a tua ligação, que horas terminou. Porque se você fica 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, você tira pelo menos 2 horas do dia daquela pessoa. E geralmente era muito mais. Foi um show. Só mostramos, escancaramos. O Kanban serve para escancarar. Então, assim, tá acontecendo isso no time? Pede para anotar tudo. Faz uma coluna só de extra. Lá a gente não fez uma coluna extra. A gente colocou tudo no a fazer com cor diferente. A gente mudou a cor. E aí, quando essa cor apareceu lá nos feitos, em contraste com um pouquinho da cor que era o normal, que estava esperado, foi fácil de mostrar. Aí o CIO falou, eu não acredito que eu atrapalho o meu time. Eu, Atrapalha. Bastante. Aí até ele começou a se controlar também e o menino, eu ia falar, é o Felipe, ele virou e travou. Ele virou o cara que protegia a equipe como gestor e deixou a equipe rodar. Foi legal. Bom, Adri, deixa eu fazer uma pergunta. Interessante, né? Imagina. Bom, valeu, Adri. Faz. Nesse caso, o que acontece? Aconteceu algo parecido, né? Só que quem fez esse bloqueio, no nosso caso lá, foi o AE, o Agile Expert, que a gente fala, que é o antigo papel de PO, né? De PMO, perdão. Ele que fazia isso. A gente colocou isso como ofensores, e não foi... Assim, a gente tinha lá o que a gente chama de Situation Wall, né? Que é um kanbanzão lá que a gente faz, e a gente começou a fazer isso. Só que aí quem filtrava tudo isso, nesse caso, não era nem o gestor. A gente está falando de um squad, era o próprio AE que fazia isso. Tem o papel que protegia de alguma forma. E proteger de alguma forma, sim, né? Eu tô colocando... Sim, exatamente. Muito bem. E você pode querer, tem acho que mais microfone solto aí, não tem? Calma aí. Tem, né? Cadê?
Não? Acho que Deu? não. Vai, era o seu, será? Não. Me dá o. Não, não era, mas me dá o co-host, pra por lá. favor. Que assim Daí você eu me vejo. ajuda. Peraí. Tá na mão. Obrigada, eu. Obrigada. Beleza, gente, até aqui? Você viu? Pode ter papéis para isso? Pode. Tem papéis no próprio Kanban? Tem. A gente vai ver o SRM e o SDM. Um é parecido com o PO e outro é parecido com o Scrum Master, PAN, mas tem esses papéis lá. Ah, a gente chama de analista de negócio. Pode ser? Pode ser. Quem, de alguma forma, controlar. Quem fizer esse papel, tá feito. É o que a gente precisa. Obrigada, gente, pela contribuição aí. Muito delícia. Beleza até aqui? Mas torne as políticas explícitas. E a gente pode ter políticas para tudo isso daqui, que eu já acabei explicando para vocês, né? Eu falo que eu dou spoiler, mas eu acabo no spoiler explicando o que tem que ser explicado. Mas são os tipos de dimensões de riscos que a gente chama, né? Ou classe de serviço. Deixa eu diminuir aqui, porque depois a gente deixa bonitinho. Ó, que é o standard, que são aquelas tarefas padrão. A fixe date, que a gente tem uma data fixa para poder entregar. Por exemplo, vamos fazer Black Friday. Então, vão vir as demandas, tem data para entregar. Data para entregar do Dia das Mães, data para entregar do Dia dos Pais, do Dia dos Namorados, ou seja, tem datas para entregar. Tem datas para poder fazer o negócio. E a Expedite, que são as urgências que acontecem, e acontecem muito. E os intangibles, que a gente já viu aqui também. Além disso, a gente também pode fazer, né? Opa, tá travado aqui. Além disso, a gente também pode participar, pode pôr como políticas explícitas, além disso daqui, a gente coloca também o IP. O IP pode ser uma política explícita, ou seja, uma regra acordada com todos da empresa, do time, para poder falar, caras, é assim que a gente funciona. O Kanban vai funcionar deste jeito, ok? E assim vai. Então, aqui, por exemplo, né, das dimensões de riscos, a gente já tem aqui as primeiras coisas que a gente pode fazer de política. Elas podem ser política para cada tipo de tarefas. Eu posso ter uma política, uma regra a ser seguida. Posso criar, posso não criar. Posso ter regras para poder seguir. A partir do momento que chegar uma expedite, pare tudo o que vocês estão fazendo e olhe para ela. A partir do momento que eu tenho uma data fixa, pare tudo que você está fazendo e olhe ela. Ou continue, termine o que você está fazendo e a próxima, pegue ela para fazer, porque senão atrasa. E se atrasar, é prejuízo. E assim a gente pode criar essas políticas. Assim como a gente também pode criar as políticas para cada tipo de tarefa em cada coluna. Então, por exemplo, para uma tarefa standard, quando ela estiver no a fazer, ela tem que respeitar X coisa. Para o fixed data, ela tem que respeitar Y coisa. Para expedite, no a fazer, ela tem que respeitar X coisa. E assim eu posso criar uma regra para cada uma na coluna. E no fazendo, também posso criar. Eu posso criar nelas, como eu posso criar nelas por coluna. Tudo vai depender da empresa, tudo vai depender de regras que eu tenho que seguir dentro da minha empresa. Então, olha só a quantidade de coisa que a gente pode fazer. Deixa eu até voltar aqui um. Voltando. Tudo bem, gente, isso daqui? Políticas, legal, como que a gente pode fazer, ou seja, são regras do jogo. Eu vou determinar as regras do jogo junto com a minha equipe. E assim a gente vai trabalhando. E aí eu apresento alguns proto-kanbans, né? Que são os kanbans, já é o início de um kanban, só que de alguma forma eu acabo não trabalhando tanto essa gestão toda. Ela tá lá, ela me ajuda, ela é o início de um bom kanban. E aí a gente tem o personal, que geralmente a gente usa para pessoa ou pequenos grupos de pessoas trabalhando juntas. Posso limitar o IP também? Posso. Enfim. Mas eu não estou, de alguma forma, gerenciando gargalo, eu estou gerenciando pessoas aqui.
Eu tenho as pessoas trabalhando aqui junto comigo, sou eu trabalhando sozinha com esse Kanban, e eu estou só gerenciando o seguinte, eu vou limitar porque eu não vou passar de 3 tarefas para mim. Eu estou gerenciando pessoas no Proto Kanban. E a ideia do Kanban não é gestão de pessoas, é gestão de trabalho. O que é um Proto Kanban? É o Kanban que você está fazendo gestão de pessoas. E o que é um Kanban que a gente quer fazer? Gestão de trabalho, de serviço. Essa é a diferença. Como que a gente pode ter também o Aggregated Personal Kanban, que é o quê? A gente brinca, minha raia, minha vida. Onde eu tenho para cada raia alguém do meu time. O que pode acontecer aqui? Geralmente está limitado também, 3 por pessoas. Eu só posso ter 3 tarefas simultâneas por pessoas. Mais uma vez, eu estou fazendo a gestão de pessoas. E se a Maria terminar todas as delas? Dane-se. Ela terminou a raia dela. Por que eu vou mexer no do outro? É um dos problemas que a gente pode enfrentar com este. Mais individualista. Se aquela primeira coluna tivesse para todos e o resto dividido? Como assim? O backlog é para todo mundo, aí todo mundo pega do tem mesmo. outro tipo de Kanban. E aí as outras outro divididas. tipo de Kanban. Aí a gente faz um Team Kanban. Por exemplo. Eu tenho as pessoas aqui trabalhando com um backlog único e todo mundo vai pegando o que tem que ser pego. Ok? Depois disso, o que a gente faz? Implanta ciclos de feedback. Então, a gente vai trabalhando nisso, né? Então, a gente vai implementar. Ok, então vamos fazer de 1 em 1 semana? Vamos fazer de 2 em 2 semanas? A gestão disso tudo? Mas todos os dias eu também tenho uma reunião na frente do Kanban. Para quem? Rodrigo, não sei se eu posso te interromper. Claro, agora, pode falar. Eu tenho assim, não sei se você passou aí, eu não percebi, mas eu tenho uma situação que só eu gerencio o Kanban. Ninguém pega as coisas, assim, não está livre para as pessoas pegarem. Não sei se eu estou fazendo tudo errado, por exemplo, mas eu não conheço o time, eu não sei quem é o time de desenvolvimento. Eu interajo com uma única pessoa, por exemplo, e essa pessoa gerencia o time de desenvolvimento. Existe alguma forma de trabalhar assim ou geralmente não? Você tem que conhecer todas as pessoas que fazem parte do time, todos os desenvolvedores, por exemplo. O melhor mundo, Bru, é você conhecer todos que estão fazendo alguma coisa para você. E essas pessoas mexerem no Kanban. E essas pessoas fazer a gestão junto contigo. Isso é o melhor mundo. Você sozinho gerenciando tudo isso, de alguma forma você pode virar gargalo. Você, em vez de estar trabalhando na estratégia da tua empresa, você está virando gargalo na linha de operação. Entende? Nem se você fosse um CTO da empresa ali, da linha operacional, você teria um tipo de microtarefa dessa. Isso é uma microgestão. Você pode ter o teu? Pode. E você pode acompanhar todos os dias? Pode. Mas quem é que a gente precisa, de alguma forma, treinar a fazer o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito para entregar o que tem que ser entregue? Eu tô até achando que eles devem ter o deles e você tem o seu. É isso? Aí você acha que você tá trabalhando só no seu, mas lá o time deve ter o deles para controlar as demandas, né? Porque senão eles não têm visibilidade. É estranho. Eles até enxergam o meu Kanban, assim, que a gente compartilha, mas eu não tenho visão de qual é a persona, né? Qual é a pessoa que está fazendo as tarefas. Ela simplesmente, a tarefa ela é entregue, tomo logo e tudo mais. De software. Eu não tenho visão de quem é.
Adri. Você não precisa ter noção da pessoa. Pri, só um segundinho, só para concluir aqui rapidinho, ó. Você não precisa nada, imagina, meu anjo. Ó, você é bom conhecer as pessoas, é ótimo, mas você vai fazer a gestão nas pessoas? Não. Você vai fazer no fluxo de trabalho. O que é muito ideal, que você tenha esse Kanban e que você veja as tarefas sendo feitas, arrastadas. Que você vai gerenciar isso, não elas. Você está mandando o teu serviço para uma fábrica de software. Tudo bem, eles estão te entregando? Mas você vê quando eles pegam uma tarefa e põem no fazendo? Então, ok. Vejo. Então, Só não vejo até quem, aí não mas tem vejo. problema. Eu não sei quantas pessoas estão envolvidas. E às vezes é um problema para mensurar se vai, qual é não sei, talvez qual é a força de entrega, né? O quanto eles conseguem entregar, porque às vezes varia muito. Não sei se às vezes eles colocam mais recursos, às vezes menos. Com certeza, tá? Eu sei que porque a gente atua em fábrica de software também, a gente vê o que faz, o que eles fazem. Mas não gerencie pessoas, gerencie trabalho. Se você tem essa visão, você tem um fluxo bom. Bom não, você tem uma boa visão do fluxo. O bom fluxo você vai estudar. Vai ver se está gargalando, vai ver velocidade, vai questionar o cara que conversa com você. Fala, cara, por que performa bem em X semana e na outra não? Mas de todos os Kanbans que você mostrou, por eu não conhecer os integrantes do time, qual seria o melhor para usar? Assim? Mesmo do time. Ou da data fixa. Eu usaria aqueles do Standard, data fixa, Expedit e o coisa, sabe? Por raias deles, em vez de raias por pessoas. É um bom Kanban, é um bom modelo. É obrigatório? Não. Tá bom? Pri, conta pra nós. Oi. Na verdade, eu ia seguir a linha de raciocínio dele. Eu ia perguntar, nesse exemplo que ele deu, você tem aí duas pessoas ocupando o mesmo cargo? Porque um fala para o outro, que o outro leva para o time e traz de volta, que traz de volta. Você tem ali alguém atrapalhando, como você falou, o gargalo? Poderia eliminar um dos dois? Na fábrica de software, pelo que eu entendi, na fábrica de software, o cara é um ponto focal. Então, em vez do Bruno ficar falando com 10 pessoas, ele vai falar com um ponto focal que vai falar das 10 pessoas executando. Vai distribuir. Essa é a visão da fábrica, né? Tá, então não são duas pessoas fazendo a mesma coisa, por exemplo, aquela coisa do... Ah, então tá. Ele pode até, inclusive, pôr a mão na massa, esse rapaz que é o ponto focal dele. Mas ele é um líder, ele é o cara que foi escolhido para falar, oi, Bruno, tá acontecendo isso. Ele é o... Tá, é o porta-voz do... Isso, exatamente. Geralmente é assim que as fábricas de software lidam. Entendi. Você tem uma demanda, você contratou uma demanda de uma fábrica. A fábrica entendeu essa demanda, se planejou para fazer essa demanda, alocou recursos para fazer isso e começa a trabalhar isso para poder entregar. Geralmente é assim. Tá. Entendi. Beleza? Obrigada. Show. Beleza, amor. Deixa eu ver aqui. Chat. É que eu quero chegar na tarefa para vocês, que é muito legal. Trabalho 12 fábricas. Cadê? Eita, tá bom. Então, cuidado aí no volante. Trabalho 12 fábricas. Com 12 fábricas. Não é brinquedo, não. Fábrica de software, você tem que ficar ligeiro com eles. Porque é o seguinte, entrou uma demanda de fulano de tal. Com Expedit. Se você fala que a tua é normal ou intangível, se fudeu. Você vai passar para a última da fila deles. É praticamente isso, cara. Fábrica de software. Deus nos acuda, mas nós criamos... Porque são 12 fábricas que têm que fazer entregas conjuntas, porque é o processo de omnichannel, né? Então, assim, eu não consigo entregar se todo mundo não entregar junto, entendeu? Um desenho, um fluxo operacional, um processo de negócio. Socorro. Então, a gente tem...
As sprints são assim, na verdade, a sprint do fluxo grande é mensal, mas elas são desdobradas em fábricas por entregas semanais, para que chegue no final do mês, a gente consiga ter a entrega da sprint das 12 fábricas conjuntas para o fluxo macro. Macro não, né? Para o fluxo maior. Perfeito, é né? escalado, né? É você gerenciar 12 equipes. Escalado. Na verdade, eu trato com 3 verticais, 3 responsáveis por cada vertical, e a gente desdobra para os líderes de times, e os líderes de times das fábricas, né, das 12 fábricas, eles desdobram dentro das suas fábricas. Sim, os pontos focais. Perfeito, amados! Delícia de participação de todos. Posso falar mais uma coisinha? Com certeza, sim. Manda bala. Só para vocês terem uma noção, e aí até eu quis participar desse workshop, foi a Débora Asfor, que super me indicou e te mandou um beijo e tal, e eu estava à procura de algo parecido com isso. O que acontece? O nosso projeto, a gente trabalha lá com o Scrum, mas em específico a minha equipe, a gente não consegue trabalhar com o time box do Scrum e sprint, etc. E aí eu decidi colocar e adotar o Kanban. E aí eu estou buscando melhorias. Eu já tenho feito dessa forma com que você colocou, do to-do, do doing, do done e tal. E aí eu passei a colocar os cards com as tarefas já coloridinhos para cada pessoa. Tá. Só que, assim, para diferenciar, né? Então, o que tá lá no doing? O que tá em rosa é da Natália, esse outro rosa também é da Natália. Só que uma coisa, Adri, e até eu queria uma opinião sua e do pessoal, uma coisa que atrapalha muita gente são as demandas da superintendente. Então, o pessoal está lá fazendo as demandinhas dele e, de repente, parem tudo e façam isso. E aí, o que eu estava fazendo e que eu tinha um planejamento para entregar, acaba tumultuando tudo, né? Então, para a gente fica muito complicado esse nosso Kanban, justamente por conta desses estudos que vêm para ontem, dessas demandas, eu preciso que vocês gerem um número XPTO para mim. Então, isso, assim, atrapalha muita gente e eu tô tentando bolar alguma coisa para minimizar isso, entendeu? Porque regra pro pessoal lá em cima, você sabe como que é, né, Dri? E eles são reis de mudança pra mim, lá, né? Tá bem... Nessa semana eu quero isso. Aí eu dormi, acordei e penso em outra coisa. Exatamente. Pastelaria. Conheço bem o cenário. E aí o que acontece? E aí as demandas que a gente estava em andamento, e aí se você atrasa na entrega, o que acontece? Mas por que você atrasou? Né? Por que agora eu não tenho um número dessa? Aí vai na linha comportamental, eles são pessoas praticamente, não vou falar impossível, né, de trabalhar. Eles têm que ser trabalhado muito bem na conversa e vocês mostrarem muito fatos para eles. Igualzinho eu fiz ali num grupo super grande de atacados. De atacado não, eles são de varejo. E aí, o que eu faria? Né? É legal, se quiser manter isso daí por pessoas, ok, só que de alguma forma você não está fazendo um Kanban, lembre-se, você está fazendo um proto. E o proto gerencia pessoas, não gerencia trabalho. Se você olhar para o teu Kanban em termos de trabalho, isso já ajuda. Se você olhar para o teu Kanban com todas as classes de serviço que existem, você também pode se ajudar com isso. E você pode limitar. Eu já vou mudar, legal. Já. Isso eu vejo para você como uma melhoria. Então, você pode limitar a quantidade de expedite que pode entrar na sprint. E acordar, deixar uma política clara para todos, incluindo... Mas aí, para isso, você tem que pegar e mostrar com fatos o que está acontecendo. Todas as que chegam de urgência, o quanto que atrapalha. Você vai ter que evidenciar isso, porque eles só trabalham com evidências. E na hora que você for mostrar, você não vai mostrar o Kanban item por item, você vai mostrar assim, isso daqui é impactado em X horas, isso daqui é impactado em X horas, isso daqui é impactado em X horas, por isso que a gente não te entregou isso de demanda nesta sprint. Mas em compensação, junto com isso daqui, a gente entregou algo que é o urgente que você me pediu, que foi isso, que deu a quantidade de X horas. Os caras trabalham muito com isso.
né? Então, vamos acordar uma coisa aqui? Não nos incomodamos de jeito nenhum, amor da minha vida, superintendente rainha do universo, né? Ou rei, né? Tipo assim mesmo. Então, porque eu sei que tem uma lá que é a rainha do universo. Falou, ou você faz, ou você... Isso. Isso é a própria. Ou você faz, ou você ajoelha no milho. Isso? Exatamente. Conheço bem a peça. Então, você tem que ir muito pá com ela, porque ela é assim. E aí você tem que pegar e falar assim, ó, seguinte, fulana, é isso, e a gente só consegue te entregar isso. O amor da minha vida, maravilhosa, perfeição. Isso daqui que você tá me pedindo, a gente vai entregar para você, porque é uma urgência tua, amor. Então, a gente só tem que limitar. Quantidade disso que você aceita, a gente entregar por sprints, por conta disso daqui, ó, que acontece. Que tal a gente limitar que a gente só pode entregar 1 ou 2 tarefas expedite de você? Ela vai te mandar a merda, mas enfim, você vai pegar e vai falar assim, cara, você mostrou pra ela com fatos que ela tá fudendo todo o teu processo. Eu sei. Entendeu? Claro que você vai na manha, você é terceira ali, né? A gente vai na manha. Não é assim? Eu sou terceira ali dentro também. A gente fala os fatos. Só que, então, é isso que acontece. Entendeu? Fode todo o processo, amor. Aí a pessoa, não acredito que tá acontecendo isso. Aí você fala, tá acontecendo isso. E a gente precisa da tua ajuda para você poder fazer com que a gente consiga fluir com o serviço. Aí eles, pode deixar, eu vou ver como quem eu falo aqui dentro. Tá bom. E aí eles vão. É comportamento. Entendeu? Fez sentido, Ci? Respondi? Sim. Total, né? É isso. Total. Com certeza, Adri, obrigada. Imagina. Que legal. Fala que eu mandei um beijão também, gigante. A minha maravilhosa. Pode Linda. deixar. Adoro demais. ela também. Então é isso que a gente vai trabalhando aqui em cima. E, obviamente, tem as suas cerimônias. A Kanban Daily Meeting, olha que lindo. Alguma semelhança com o Daily Scrum? Então, a mesma coisa. Só que aqui não tem tempo de terminar, o que é pior. Que a pessoa pode ficar de eterno lá na frente do Kanban. É muito pior. Eu faço 40 minutos. Ai, olha gente, que delícia. Ai, tenta ver se vocês diminuem de alguma forma com as perguntas mais específicas do Scrum. Para apoiar aqui, porque senão 40 minutos diários é de cair o cu da bunda. Desculpa, gente. Eu tenho tentado reduzir. Teve uns dias que eu fiz 25, hoje eu fiz meia hora, mas menos que 25 minutos eu não consegui fazer até agora. E se o PO entra, então... Aí o bicho pega. Aí demora mais. Porque aí o pessoal fica querendo tirar muitas dúvidas. Aí já viu. Tenta fazer isso daqui de alguma forma. Por quê? Porque isso daqui é uma microgestão do Kanban. Tá? Por isso que a gente faz isso. Para quê? Para identificar, soluções de problemas ou uma solução de melhorias. Se a gente vê que vai demorar uma solução de melhorias, cara, vira uma reunião. Porque geralmente você faz em pé na frente do Kanban. Aí, mano, aí acaba com a coluna, né? E o teu dia também. Porque você fica horas ali improdutivas. Você tem que tornar isso daqui produtivo. Se for produtivo, se você sair daqui com coisas que a gente efetivamente tem que fazer e melhorar, tá tudo bem. Pragmático exatamente. Mesmo, né? A gente vira objetiva na marra com esses negócios. E tem o tal da reunião, né, que a gente chama aí de reabastecimento, de comprometimento, ou seja, de planejamento daquele Kanban. Com qual propósito? A gente poder puxar aquilo que vem em seguida. A gente faz um planejamento daquilo que nós vamos colocar na fila para fazer. A gente pode usar técnicas de refinamento para poder deixar, em vez de ficar muitas dúvidas para a pessoa tirar, faz antes, faz um ciclo de 1 hora, né? No meio do ciclo todo, para todo mundo, pega algumas tarefas já que está ali na fila da demanda, já verifica o que tem que ser feito, para quem tem que ser feito, qual é a regra de negócio, o que é o critério de aceite, etc. Mistura. Eu misturo um monte de coisa. Por quê? Porque eu quero fluir o negócio, eu quero entregar resultado. Então eu olho e falo assim, cara, isso aqui cabe isso aqui tem que fazer isso aqui não sei o que, isso aqui funciona, vai. E aí vai. Né? E aí você vai pegando, obviamente, suas tentativas, seus erros e seus acertos. Normal.
Todos devem estar presentes. E normalmente acontece uma vez por semana, ou no ciclo que você decidir. É melhor errar rápido para aprender rápido. Ponto. Fica a dica. A gente usa também a mesma ideia para fazer esse planejamento. E, obviamente, melhorar sempre colaborativamente. Todo mundo ajudando no ciclo disso. Para melhorar, melhorar, melhorar. Pois ele é um método que estimula essa melhoria contínua. Ó. Ele não é prescritivo. Ele cola no seu processo a partir do ponto que você está e inicia a mudança. Né? Por isso que a gente visualiza antes. E é sugerido mudança sempre que faça aí de pequeno em pequeno pedaço de seguro e segurança. Por quê? Para a gente não fazer um Kaizen que a gente chama, não sei se vocês conhecem, são 5 tipos de Kaizen. É o sistêmico de processos, ou o Kaikaku, ou outros diário, ou outro que agora me falha a memória. O que a gente mais faz é o de processo. Então, a gente está aqui na zona de conforto, a gente enfia alguma coisa nova. Obviamente, vira um caos aqui, mas a gente sai bem melhor. Mas se você não fizer de pequena em pequena mudança, isso vira um Kaikaku. Que você está aqui na zona de conforto, de repente faz um puta de um boom enorme para melhorar. Só que você corre um grande risco de não sair dessa vala. Isso é Kaikaku. É um outro tipo de Kaizen. A gente evita ao máximo fazer isso daqui. A gente faz de pequenininho, pequenininho, para melhorar, entender, melhora de novo, e aí vai. E tem os papéis, né? A Service Request Management. Esse cara aqui, ele é praticamente o PO da equipe. É tanto que ele fala, o gerente de produto, o gerente de serviço. É o cara que vai ali na frente do Kanban e vai entender quais são os itens que ele tem que puxar para o negócio acontecer. Já o SDM, que a gente fala que é o gerente de entrega, ele parece o Scrum Master, na minha visão. Na minha visão, ele parece, porque ele facilita as reuniões, ele facilita todo esse fluxo acontecer. Ele que precisa manter e entender que ele é um gestor da entrega, ele tem que fazer com que a entrega aconteça. São 2 papéis aí para apoiá-los. Agora, 2 métricas do Kanban mais simples para trazer aqui. A que a gente fala que é o cycle time, que é de atividade em atividade, quando ela começou e quando ela terminou. Ah, ela começou no dia 1 e terminou no dia 10. Então, o ciclo geralmente são de 10 dias por tarefa. E cada tarefa tem o seu, e você pode fazer a média. Então, geralmente, tarefas levam 8 dias para o meu time te entregar. Porque eu vou pegar tarefa por tarefa. Eu vou entender data que começou, data que terminou. E posso fazer uma média disso. Ok? E o lead time, que é um dos mais famosos. Só que o lead time é desde o momento que o pedido é aceito para eu fazer até o momento do feito. Que dia que começou todas as minhas tarefas desse ciclo? Dia 1. Que dia que terminou todas as tarefas desse ciclo? Dia 10. Então, eu tenho um lead time de 10 dias. Ou seja, o fluxo inteiro vai passar pelo meu Kanban, pela minha equipe, em 10 dias. Geralmente. Isso pode variar? Pode. Então, nesse slide, vocês conseguem ver tanto o cycle time quanto o lead time. 2 básicas para vocês saírem daqui e falar assim, cara, dá para medir isso daqui, dá para a gente entender o que meu time está precisando fazer. Finalmente, a gente chega na dinâmica! Até aqui, beleza? Vocês viram que bonitinho? Todos os slidezinhos com os post-its andando. Ah, vocês não acharam bonitinho demais? Olha. Sim. Gri, ai, que lindinho. Gri, tem uma dúvida. Essa métrica, né? Quando eu tenho um débito técnico, eu consigo mensurar?
Débito técnico? Não. Não, né? Não tem como. Você pode até mensurar. Você fala assim, cara, entrou um débito técnico aqui. Aí você marca o dia que entrou. No Kanban, você vai atrapalhar teu fluxo. Vai ser coluna de impedimento e está atrapalhando o teu fluxo. Ele não está fluindo. Por isso que a gente até evita e tal, não sei o quê. Eu gosto da coluna de impedimento porque fica escancarado aquilo que está impedindo. E ainda faço mais. Ainda mostro quais são os departamentos que a gente está dependendo que está fudendo a gente. Olha que beleza. Né? Obviamente, não é por culpa do departamento, porque as pessoas têm a sua própria puxada de orelha nos departamentos deles. Mas eu consigo mostrar o gargalo. Né? Então eu mostro. Olha só essa tarefa quando entrou. Já tem 3 meses parada aqui, eu não consigo tirar ela. Por quê? Porque eu tenho um débito técnico. Estou dependendo da finalização de uma tarefa ou de algumas coisas acontecendo no departamento X. Na equipe Y. Entendi. Ou entrou isso daqui, preciso comprar equipamento. Puta, não veio verba. É um débito técnico. Entrou quando isso? Ah, entrou no dia 1. Quantos dias eu continuo sem conseguir resolver esse débito técnico? Então eu posso medir. Só me atrapalha o fluxo ali, obviamente. Então eu meço, tá? Diferente. Beleza, amados? Até aqui? De PPT. Pois é, gente, é muito legal, né? Vou falar pra Mana fazer um curso de PPT, o próximo. Também quero fazer. Né, Mana? Ó, eu adoro, gente, de verdade. Anjos bom do meu coração. Deixa eu projetar um negócio legal aqui para vocês. Ó, já fica até... Olha que gracinha. Aqui as nossas redes sociais, eu acredito que vocês seguem a gente já. Fico muito, muito feliz. Aqui, ó. Ah, não, pera, que eu acho que eu não dei o efeito. Deixa eu ver. O efeito vai vir? Não é bonitinho? É que acho que ele pulou, porque a minha máquina tá bugada. Ah, não, veio, ó. Ah, post-its lindos, obrigada. Olha, eu, né, babo no PPT que a Mana faz, tá, gente? Muito legal. Mas, ó, mais do que isso que eu quero mostrar aqui pra vocês, esse cara aqui, deixa eu ver, cadê? Ó, que eu vou pedir pra Mana explicar pra gente como nós vamos trabalhar com isso. O que a gente vai pedir para vocês entrarem aí? Deixa eu colocar o link para vocês aqui no chat. Todos vão clicar aqui, vão fazer uma conta lá, é gratuita. Que legal, Paloma. Os filhos fazem melhor do que o dela. Que da hora que você não viu os meus anteriores. A Mana quer tudo me matar, dos meus antigos. Mas, enfim, a gente vai brincar um pouquinho aqui. Como é isso? Vocês vão fazer lá a conta de vocês gratuitas. E a partir dali, eu já vou passar a palavra e a projeção para a Mana, porque ela vai entrar desde o início. O meu já estava aqui trabalhando, ó, né? Alocando o carinha onde que eu tinha que alocar, onde que eu quero fazer com que ele trabalhe, etc. Em cada card que eu vou entregando aqui, começando a trabalhar e etc., ela vai explicar direitinho para vocês. Ele vai indo para o feito e a gente vai ganhando dinheirinho. E tem alguns dias para a gente seguir. Começa no dia 9. Fechou? Vamos ver quem termina isso daqui com mais grana. O que vocês têm que levar em consideração? Todas as tarefas de data fixa, todas as tarefas de alguma forma que sejam padrão, intangível, ou que seja aí expedite. Lembrem-se das urgências que vocês têm que ver para gerenciar o Kanban de vocês. Combinado? Vamos na massa? Bora. Vai lá, B2. Compartilha para nós, por favor. Bora. Bom, eu vou desde a tela de login, porque na hora que starta o jogo tem uma opção lá que precisa escolher. Não sei se todo mundo já abriu aí, já fez o cadastro. Já estão? Todos ok? Sim, sim.
Quem ainda não? Sim. Bora Sim. todos, então? Sim? Tá. Bora lá. Bora. Bora lá? Bom, aí aqui eu vou aconselhar vocês, o jogo é em inglês. Quem preferir pode traduzir ele. Tem aquele plugin do Google, que fica aqui em cima, e deixar o jogo em português. Fica mais fácil porque a cada final de cada dia ele vai dar uma mensagem e tem algumas informações ali que vocês precisam saber para o próximo dia de vocês. Então, dá um iniciar jogo, aí ele dá duas opções, vocês cliquem no jogo normal. Fechou. Bom, aquela primeira mensagem que ele aparece, não precisa ler, que eu vou explicar para vocês como funciona. Quando todo mundo estiver aqui, só me dá um ok para eu poder seguir, para ninguém ficar para trás, por favor. Tá ok? Sim? Para todos? E aí, já? Aê. Sim. Sim, sim, sim. Abre. Aí. Bora. Estão todos conectados? Bora. Vamos pedir para vocês já conectarem, mas olharem por enquanto na tela aqui do Zoom. Para olhar a explicação dela primeiro. Aí depois vocês vão para a de vocês e faz o jogo acontecer. Agora prestem muita atenção no que ela vai fazer. Desculpa a minha ignorância, mas eu só consegui entrar Não tem agora. problema, Bruno, imagina. Conseguiu conectar é o que importa. Imagina. Tá lá dentro, já na tela que ela indicou? Dá um começar standard. Eu não vi a tela que ela indicou. Deu? Calma aí, eu vou sair de novo para você ver. Sim, eu também não consegui. Não? Clicou naquele link e fez a conta? Fiz a conta, daí depois pede para voltar, colocar de novo o nome e a senha e não vai. Volta de Acho que você novo tem que pra colocar tela o pra nome. fazer o cadastro. Se colocar o nome só, ele não deixa. Tem por um e-mail? Mas eu fiz com o nome só, e aí tô naquela página. O meu eu entro com a Colossete, que é o meu usuário. E no e-mail, não... eu coloquei o nome e e-mail, não veio nada, não apareceu nada. Peraí. Tá. De novo. Pessoal, vocês estão criando conta ou fazendo login? Porque às vezes no login ele fica lá, se você não tem conta. Também. Pode ser isso. Dá uma olhada nisso. Todos conseguiram? Clica em Standard Isso. Game. Conseguiu, Lu? Não, mas pode seguir, mana. Pode seguir que eu vou tentando aqui para não atrasar o pessoal. Tá bom. Qualquer coisa, Lu, compartilha a A gente tela. vê, Rapidinho. Descompartilha a tua e deixa ela compartilha a tua para nós. Descompartilhei. Tá. A Cá conseguiu também? Todos? Sandra habilitou a conseguiu, opção? Fê, Liz, Lê, Henrique, Joselma, todo mundo? Sim? Aqui também é Paloma, Ailton, Solange, Pri, Maga, todos? José, Sibeli, Diego, Fê, Carol. Consegui. Tá bom. Só a Lu que ainda não? Lu, compartilha com a gente. Você sabe aonde ou não? Lá embaixo, share screen. Aí, vai aparecer. Aí, compartilhou. Vamos lá. Tem que ali seguir a pina. Username. Ali, isso. Sign out. Vai lá. Isso. Vão direcionando ela aí para nós, please. O e-mail não foi. Aí. Ele não tá deixando, acho que a tua senha deve estar alguma coisa que aconteceu. Ou o teu e-mail já existe lá para eles. O username ali, ó. Ah, é. Ou o nome, é. Coloca Coloca mais alguma coisa, coloca um número. Põe junto. Essa mensagem de erro é fantástica. O meu estava dando isso, aí eu usei a senha que o próprio Google falou. Ai, deu certo. Dá o start ali em cima. Aí, sim, primeiro. escolhe Não, primeiro. Ali, standard.
Escolhe o primeiro. Isso. Isso, aí, isso aí. Lúcio, se você quiser traduzir a página, isso daí pode fechar. Eu vou explicar. Se você quiser traduzir o jogo, você tem o plugin. Ela tá no Chrome? Ela não tá no Chrome, clica tá? Não. Acho que não é Chrome, não. Clica com o botão direito na tela, por favor. Não, fora na parte azul. Isso. Não dá, ela tá nem a internet. O meu também abriu assim no Explorer. Aí o que eu fiz? Eu peguei, copiei o link ali em cima, abri o Chrome, e aí eu só fiz o login de novo e já abri essa página. Bora lá então pro Chrome. Aí eu consegui traduzir. Eu gosto do Chrome também por conta disso. Vai. É PSM1 aí. Que legal. Teu username. Botãozinho direito. Peraí. Vai habilitar. Não tem. Ali, ó. Agora vai, lá em cima. Vai habilitar. Já foi. Põe de novo, clica com o botão direito de novo. Aí, traduzir. Ok. Aí. Aê, time! Que legal! Bora? Bora! Show. Então agora descompartilha a Lu, a tua, por favor. Ai, coitado do Henrique. Tá bom, Henrique. Depois você pega e faz. E aí? Foi, Não Dri, descompartilhou? Pera que eu paro aqui. Não. Ah, peraí. Pausa e share. Vamos? Pronto. Desculpa, gente, a ignorância. Muito obrigada a todo mundo, tá? Por ter É o me timão, você viu que inesperado. time, gente? Que Imagina. delícia. Ah, meu pai do céu. Tamo junto. Aí. Vai. Bom. Bora. Bora lá, então. Todos aqui agora na tela do Zoom, para poder prestar atenção no que ela tá fazendo, tá bom? Aê, Magá. Bom, pessoal, aqui nesse Kanban, se a gente reparar, nós temos 3 times trabalhando junto. O time de análise, o time de desenvolvimento e o time de teste. Cada time tem uma quantidade de funcionários, né? Então, o time de análise, que são os vermelhinhos aqui em cima, tem 2. O time de desenvolvimento, que é o azul, tem 2. E o time de teste, que são os verdes, tem 3. Aqui na coluna do backlog, nós temos todas as nossas histórias, né? Que vai percorrer o fluxo. Tem aquele negócio de classe, que a Adri explicou, né? Data fixa, padrão, intangível. Tem o Expedit aqui em cima. E em cada cartão, em cada história, tem esses quadradinhos. O que significa esses quadradinhos? É o progresso que a pessoa trabalhou naquele card, né, naquela história. Então, por exemplo, eu estou no meu dia 9, o jogo começa no dia 9 para todo mundo. Eu tenho o meu IP limitado para todos os times. Aqui, cada um está com a sua quantidade máxima. Os de data fixa, eu preciso ficar de olho, por exemplo, aqui ele fala que ele vence no dia 15, eu estou no dia 9, então antes do dia 15 ele tem que estar aqui, no implantado. Como que eu faço para alocar os recursos? Eu clico no bonequinho e arrasto para a história que eu quero que ele trabalhe. Então eu vou colocar meus recursos aqui. O time de teste. Aí pode ser que aconteça assim. Eu tô aqui, eu tô num dia X, na coluna de teste, só tem apenas uma história que chegou até aqui, só que eu tenho 3 recursos. Eles vão ficar parados? Aí é uma escolha de vocês, deixar eles parados ou colocar eles para ajudar os outros times. Só que quando um recurso está alocado em um time que não é dele, a performance dele é bem menor do que se tivesse alocado no time dele, mas ajuda. Aí vai da estratégia que cada um acha melhor. Depois que você alocar todos os recursos, você dá um aqui, começar a trabalhar. Aí eles vão trabalhar.
No final de cada dia, ele dá uma mensagem, né? Então, você completou o primeiro dia de jogo, você verá essa caixa de diálogo no final de cada informação. Não se esqueça das histórias de data de entrega fixa. Boa sorte. Lembre-se que a história F1 termina no final do dia 15. Porém, nem sempre ele vai avisar você que você tem uma tarefa com um dia fixo. Vocês precisam ficar de olho nisso. Então, eu fecho e eu vou para o próximo dia. Então, eu vou analisar o meu quadro, né? O que eu posso mexer aqui? Se eu olhar aqui na minha coluna do feito, isso já está resolvido. Então, eu posso. E aqui em teste, eu ainda posso ter mais 2 histórias. Ele não está no limite. Então, eu venho aqui e arrasto. Se você tentar arrastar mais histórias do que permite o IP, ele te dá uma mensagem. O limite do IP, 3, já foi atingido para o estágio de teste. Ok? Então, não dá. Aqui no feito eu tenho uma e o meu IP é 5, então eu posso vir aqui e arrastar. Aqui é a mesma coisa, eu tenho mais um espaço, né, disponível. Aí eu tenho o meu F1, eu tenho uma data para ele, então eu vou arrastar ele e faço todo o processo de novo. Venho, aloco o recurso no lugar que eu acho certo e mando rodar novamente. Fim do dia 10. Um dos testadores escorrega e quebra a perna. Ele está de licença médica até o novo aviso. Sua equipe ficará sem o testador até que ele retorne. Caramba. É complicado. Tipo o jogo da vida, senhor. Lembrou o jogo da vida. Perdemos um recurso. Então, agora a gente tem que pensar na estratégia de como que a gente vai trabalhar com recurso a menos. Sandra, home office para ele. É isso. E aí vai dia após dia. Cada dia acontece uma coisa. Ó, home office para ele aqui, a Sandra colocou. Home office para ele. No digitar com o pé, né? Dá pra fazer. Aí, eu não vou dar mais spoiler do jogo. Vou deixar vocês rodarem. Mas só fica de olho, né, nas datas fixas que precisam ser implantadas. Vai ter o expedido aqui que vocês precisam resolver e alocar os recursos da melhor forma que vocês acham. E aí a gente vê no final aqui quem vai ter mais dinheirinho. Fechou? E essas urgentes, elas vão ficar urgentes, é isso? Vai mudando, né? O jogo ele vai mudando à medida que você vai avançando. Ele vai fazendo as interações. E vai avisando vocês naquele pop-up que aparece. Legal. Manda. Tem uma dúvida. Na coluna Ready, tem alguns caras lá, por exemplo, né? E tem embaixo 4 dias old, 3 dias old. O que significa? Que já tá ficando velho já. Lá. Ele tá esperando e já tá... Isso. Ele tem que chegar no implantado. Sim. Ele é um normal. É o tempo que ele tá... O famoso só falta testar. E ele é amarelinho. É o tempo se ele é de amarelinho, ciclo. ele é normal. Se ele é normal, ele tem custo se você não entregar, se você atrasar demais. Sim. Isso daqui é o ciclo time. Ó. Quando você está aqui no implantado, você vê, né? Ó, tempo do ciclo, 10 dias. Ele ficou 10 dias no seu fluxo. Então, quanto mais tempo ele passa aqui, como a Adri disse, você vai perdendo dinheiro, né? É 5 dias que ele está parado, né? No caso aqui faz 6 dias. Isso, os de baixo. Isso, 5. Isso aí. Os que são verdes estão sem Eles data. são intangíveis. Tá, legal. Isso. Aqui embaixo mostra, ó, intangível, o padrão, né? E o data fixa. E o outro lá, o expedido, ele tá aqui em cima, que ele é aquele urgente, né? Que chegou, você tem que fazer. Chegou é o cabelo de luz. Cabelo de fogo, Aloca todos os recursos. Chegou o cabelo de fogo, chegou. É isso. Beleza? B2, para o compartilhamento aí para nós. Amados, agora é com vocês. Vocês terão aí 15 minutinhos para fazer essa rodada.
Bora. E depois anota qual é o valorzinho para passar aqui pra gente saber. Fechou? Musiquinha enquanto isso para vocês, que o trabalho é de vocês. 15 minutos? Não entendi, 15 desculpa. minutinhos. Bora, gol! Manda bala nisso. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui para vocês.